Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, gente, estava vendo agora há pouco o resultado das eleições, né? E fiquei decepcionado, claro, como todo bolsonarista ficou, né? Embora as pesquisas mostrassem que tivesse aquela diferença imensa, na verdade não foi tanto. Foi de 6 milhões de votos. 6 milhões de votos e a gente, que todo mundo fala que nós bolsonaristas pregamos é, a discórdia em relação às urnas eletrônicas. Gente, eu não vou dizer, sinceramente, não vou dizer que houve fraude, mas eu acho muito estranho um colégio eleitoral como o de Minas Gerais, que realmente foi o fiel da balança, junto com mais dois, dois estados nordestinos, foram os fiéis da balança, que deu uma quantidade de voto muito acima do normal, né? Dá para se perceber nas comunicações aí. Só que, por outro lado, gente, os dois candidatos de Minas Gerais, que deu uma diferença de 60 e poucos por cento a 20%, os dois candidatos de Minas Gerais, que é Romeu Zema e o segundo colocado, os dois são bolsonaristas. E deu uma explosão de votos. Então, se vocês fizerem uma análise, como é que pode dois candidatos a governadores com uma explosão de votos e nenhum dos candidatos, as pessoas que votaram neles, não votam no Lula? Entenderam? Então, existe sim apenas uma estranheza. Eu não vou falar suspeita. É muito estranho o que aconteceu em Minas Gerais. Muito estranho. Porque dois candidatos, é a mesma coisa aqui. Ganhou o Ratinho e praticamente o Senado também é, de uma certa forma, anti-Lula. Dá para entender? E daí, de repente, não é o Ratinho que ganha. Não é, perde o Bolsonaro aqui. Está entendendo? Aqui foi lógico. Ratinho em primeiro com 60 e pouco, quase 70%, e ainda teve um senador bolsonarista. Tá entendendo? Mas se não fosse ao inverso, tudo isso acontecesse que no Paraná o Lula ganhasse em quantidade de votos. Ia ser estranho, não ia? Então a mesma coisa está acontecendo em Minas. Os dois candidatos são bolsonaristas. Só isso, gente. E nós temos agora que nos firmar nas nossas operações, as coisas que nos interessam. Que Deus abençoe todos vocês e vamos sonhar que realmente as coisas venham a acontecer a semana que vem, a revelia de tudo que está acontecendo aí. Eu acredito que de repente nada vai mudar em relação a deliberar antes do final do segundo turno. Tomara, porque ninguém está mais aguentando. Imaginem, nós temos que esperar, sim, terminar o segundo turno para poder recebermos. Não, eu acho que não, gente. Vamos esperar as próximas horas para ver o que as pessoas ligadas às operações, os grandes gestores, têm a dizer em relação à liberação, sim, a partir da semana que vem. Tomara que não seja, sinceramente, é o que eu espero. Tomara que não tenhamos que esperar o final do segundo turno. Daí é muito sofrimento para todos nós e para vocês também, meus amigos. Então eu quero que Deus abençoe todos vocês. Eu estou feliz porque ainda o segundo turno eu tenho esperança de nós ganharmos, tá? Eu estou falando isso em relação às eleições. E com certeza Simone Tebet, tendo a sua vice como filha de Celso Daniel, dificilmente Simone Tebet vai apoiar o Lula. Primeiro por causa de uma suspeita que no passado Celso Daniel, tá entendendo? Teve mandante ligado a determinado partido aí, tá? E o Ciro, que vinha com um discurso de ser extremamente contra o Lula, falando que foi a maior corrupção que o país já teve foi no governo Lula. Então, quer dizer, é difícil eu acreditar que o próprio Ciro venha apoiar o Lula no segundo turno. Mas também fiquei sabendo que o partido está rachado, está querendo, o presidente do partido, do PDT, disse que jamais apoiaria Bolsonaro. Então, quer dizer, está aí uma incógnita. Não se sabe se o PDT do Ciro vai apoiar, mesmo o Ciro querendo. Então,
fica aquela história, será que ele vai ficar em cima do muro? Ou de repente ele vai fazer que nem o vice do Lula, que falava mal e acabou sendo vice, né? Então é uma incógnita. Simone Tebet tem a vice que tem o problema do Celso Daniel. É possível, de repente, ela vir apoiar o Bolsonaro. Se vocês fizerem uma análise das duas quantidades de votos entre Ciro e Simone, está dando 8 milhões de votos. E a diferença foi 5, 6. Então, quer dizer, já estaríamos em empate técnicos. Daí seria o trabalho do próprio presidente, junto com seus aliados, fazer um trabalho em cima dos governos onde se elegeram os bolsonaristas, e também trabalhar no estado de Minas e no estado do Nordeste, tentando trazer voto para o presidente. Gente, tem um longo trabalho em 27 dias para ser desenvolvido. Então, eu acredito sim no segundo turno a vitória do Bolsonaro. E a nossa vitória é relacionada a isso, gente. Tomara que não precisemos esperar o final das eleições para que dê o start. Eu acredito na semana que vem. Então vamos ficar com fé em Deus, acreditando e imaginando que esse segundo turno seja o que Deus quiser, porque está realmente indefinido. Um beijo no coração de todos, do seu repórter político, Marlon Salomão, e repórter das operações para o canal do Marlon Salomão Oficial. Um beijo no coração e até mais tarde.